paz do Senhor Jesus? Vamos ler a palavra do Senhor, aproveitando que os irmãos estão em pé. Romanos capítulo de número 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Amém? Somente até aqui. Os irmãos podem assentar. Em algumas Bíblias está potestades no lugar de autoridade, mas é o mesmo significado. Paulo aqui começa a falar a respeito, quando ele começa nas saudações finais, nos agradecimentos finais, ele começa a falar sobre as autoridades que foram instituídas por Deus. E aí ele começa a dizer que toda alma esteja sujeita às autoridades, porque elas foram instituídas pelo próprio Deus. Quem resiste à ordenação da autoridade, resiste o próprio Deus. Então, nós vamos falar nesta noite sobre 3 tipos de autoridades na Bíblia. Existem 4, mas nós vamos falar sobre 3 nesta oportunidade. E para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos ter uma vida segundo a vontade de Deus, é preciso voltar a obedecer alguns princípios da palavra de Deus. E um dos princípios que nós precisamos observar é a questão de submissão à autoridade. Quando nós falamos a palavra submissão, há uma certa resistência por muitas pessoas não entenderem o que é submissão. Submissão é estar debaixo da mesma missão, debaixo do mesmo propósito. Submissão quer dizer disposição para obedecer. Por isso o apóstolo Paulo está nos dando um conselho aqui, que toda alma esteja sujeita à autoridade. O primeiro nível, ou o primeiro grau de autoridade que a Bíblia menciona, ou que a Bíblia fala, é na nossa família, na nossa casa. O primeiro sinal de autoridade são nossos pais. O primeiro item de autoridade que nós temos que obedecer segundo a Bíblia é a autoridade dos nossos pais. Para isso nós vamos ler Êxodo, capítulo de número 20. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Quando Deus dá a Moisés os mandamentos, 10 mandamentos, que são mandamentos direto para Israel, para que eles pudessem também obedecer a lei de Deus para Israel, não somente os 10, mas mais de 613 mandamentos, leis morais e cerimoniais. Mas em Êxodo 20, você vê 10 mandamentos. Entre os 10 mandamentos, Deus deixa um específico. Olha só, Êxodo capítulo 20 e o versículo é o de número 12. Quem achar aí pode ler para nós. Êxodo capítulo 20 e o versículo é o de número 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Deus coloca um dos mandamentos na lei sobre honrar pai e mãe. E ele ainda diz: honra pai e mãe para que te prolongue os dias sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando nós aprendemos dentro da nossa casa a obedecer o pai e a mãe, a honrar o pai e a mãe, isso é um mandamento bíblico. Mas o contrário dele também trará grande destruição. E honrar não é simplesmente o fato de obedecer. Honrar também abrange muitas áreas, quer dizer também respeito, obediência e às vezes até mesmo ajuda. Honra na Bíblia é algo muito importante. O próprio texto diz: para que eu devo honrar? Para que eu devo obedecer? Para que te vá bem, para que te prolongue os dias sobre a face da terra que o teu Deus te dá. O próprio Deus, quando estabeleceu esta lei, Ele também estabeleceu quantas pessoas descumpriram esse propósito. Na lei de Moisés havia uma ordem também, quando os filhos desobedeciam os pais, quando os filhos muitas vezes amaldiçoavam seu pai. Em Êxodo 21:17, a lei dizia que este filho deveria ser levado em praça pública e sido apedrejado. Êxodo 21:17, quando o filho ou a filha era negligente, falava alto com o pai ou com a mãe, tratava com falta de educação, a lei dava esta autonomia, a lei de Moisés.
levar e apedrejá-lo. Imagine se essa lei fosse posta nos dias de hoje. Por quê? Porque Deus colocou os pais com o maior nível de autoridade dentro da nossa casa. E aprenda uma coisa: os filhos que não obedecem aos seus pais, não honram seus pais, não honram a Deus também. Os filhos que negligenciam a obediência aos seus pais não agradam a Deus. Porque o primeiro nível de autoridade é os nossos pais. Ah, mas será que eu devo obedecer meu pai mesmo ele sendo mal? É óbvio que sim. Porque é um mandamento de Deus. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos, além de obedecer, honrá-los. E o maior ato de honra é nós obedecermos. Nós aprendermos segundo o que a Bíblia está ensinando. Efésios capítulo 6. Acha o versículo 1. As leis morais em Êxodo 20 foram instruídas por Deus a Moisés, para Israel. Só que o Novo Testamento também nos traz o mesmo ensino. Ou seja, o princípio da lei que ainda cabe nos dias de hoje. Efésios capítulo 6, o versículo é o 1. Amém. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Porque isto é justo. E ainda ele vai repetir novamente o mandamento de Êxodo 20, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Então, o primeiro nível de autoridade nós devemos obedecer. Deus não está negociando, Deus está ordenando. É obedecermos pai e mãe. Por isso você vê hoje uma geração que morre de novo. Você vê uma geração aí que está perdida na criminalidade, está perdido em tantas coisas aí fora. É porque o primeiro princípio de autoridade eles não recebem, eles não conseguem entender que o pai e a mãe é a autoridade. E diante de Deus, mais uma vez eu repito, o filho ou a filha desobediente a pai e mãe não consegue agradar a Deus. Porque Deus não negocia seus princípios. É por isso que o pai e a mãe precisam ensinar seus filhos. E o próprio texto vai dizer que eles precisam ser doutrinados, eles precisam ser ensinados a obedecerem. E quando eles obedecem assim, eles estão agradando também a Deus. E um dos critérios de submissão do filho ao pai é a forma que ele se comporta. E muitas das vezes também é o tom da voz que o filho fala com o pai. Os mais antigos vão dizer, nunca... É muito difícil um filho aí puxando aí há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, o filho até para falar com o pai, ele tinha que falar comigo com um tom de voz mais abaixo. Nunca se ouve um filho gritar com o pai, e quando isso acontecia, já apanhava na hora, porque eles reconheciam a autoridade dos seus pais. Nós vivemos numa geração onde não respeita pai e mãe, e aí como eu disse, repito, Deus não pode receber um culto de nós, se nós formos negligentes da sua palavra. E o tom de voz é interessante, porque quando você fala com uma autoridade, você não fala gritando, você não exige, você não determina. Quando você fala com uma autoridade, você respeita. E é assim que nós, filhos, precisamos tratar nossos pais. Nós não temos o poder em nós de poder falar com eles como se eles fossem os nossos amigos, porque eles não são. O pai e a mãe precisam criar os seus filhos ensinando que eles não são amigos, eles são autoridade dentro de casa. Porque quando se perde a autoridade, aí começa a gritaria, começa a bagunça. Quando muitas pessoas dizem, me respeita porque eu sou teu pai, ou porque eu sou tua mãe, me respeita porque eu sou aquilo ou aquilo outro, é porque já perdeu a autoridade faz muito tempo. E a autoridade não se impõe. A autoridade é algo que nós recebemos de Deus e precisamos adquiri-la, e precisamos colocar ela em prática. Nós precisamos colocar a nossa vida segundo a vontade de Deus, para que Deus de novo nos dê esta graça de podermos ser a maior autoridade dentro da nossa casa, para poder ensinar e doutrinar nossos filhos. Porque uma casa que não doutrina seus filhos, o mundo lá fora vai doutrinar. E é por isso que você vê que no Brasil mesmo não tem cadeia suficiente. E vai aumentar cada vez mais. Não é porque, é porque a criação, a forma que foram criados, quando o filho não se sujeita à autoridade dentro da casa, ele vai padecer lá fora, porque o mundo não tem dó e não tem misericórdia de pessoas. O mundo trata da forma que você vê aí fora. Mas quando nós nos submetemos a Deus, nós reconhecemos a autoridade dentro da nossa casa, que é o nosso pai e que é a nossa mãe. E não é só quando você mora dentro da casa, porque teu pai e tua mãe continuam sendo autoridade.
Teu pai e tua mãe, enquanto viver, continua sendo autoridade. Quantos não pedem conselho para tanta gente lá fora e se esquecem de pedir às vezes um conselho para o pai e para a mãe, que às vezes pode dar uma palavra, que pode às vezes ser uma instrução direta de Deus. E às vezes fazem tantas coisas erradas. É por isso que a Bíblia ensina os pais a criarem os seus filhos no caminho de Deus. A Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvia dele. Ensinar aqui não é falar, ensinar aqui é mostrar, é estar ao lado, é estar indicando, é mostrar com atitude. Sabe por que hoje nós vemos que no meio das famílias, os filhos às vezes não respeitam o pai, não respeitam a mãe? Porque o primeiro grau de autoridade são os pais. Só que há aquela briga para saber quem manda mais. É a mãe desautorizando o pai na frente da criança, ou vice-versa. E aí um tira a autoridade do outro e no final ninguém manda nada. Porque não conseguem se respeitar. E a autoridade instituída por Deus é os pais dentro da família. Colossenses capítulo de número 3, você pode deixar para nós. Colossenses capítulo 3. Vamos ler o verso de número 20, o versículo de número 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, filhos, obedecei em tudo ao vosso pai, porque isso é agradável ao Senhor. Repare que, ao contrário disso, também é desagradável ao Senhor. É por isso que eu afirmo que o filho que não se sujeita aos pais, não se sujeita a Deus. É por isso que Paulo está dando um conselho novamente, que isso é agradável. Certa feita, o profeta Samuel, diante de Saul, ele diz assim: melhor é obedecer do que sacrificar. Sabe o que é isso? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, muitas coisas podem ser evitadas. Por isso que Paulo está dizendo que isso é agradável aos olhos de Deus. Vamos ler mais um texto, Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Olha só como que a Bíblia olha e mostra a família, mostra o pai e a mãe com autoridade, mas olha como que o texto vai dizer, Provérbios capítulo 10, versículo 1. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então o filho sábio alegra o pai, aquele que é obediente alegra o seu pai. Mas aquele que é insensato, louco, desobediente, é a tristeza de sua mãe. Quando fala a tristeza da mãe, está falando o pior nível de pessoa. Porque a mãe, aqui depois de Deus, é o que mais ama seu filho, pode ser quem for. A mãe tem um amor muito grande pelo filho. Só que o texto está dizendo que o filho que é insensato, desobediente, é a tristeza da sua mãe. É por isso que a Bíblia estabelece princípios para abençoar nossa casa. Quando a gente quebra princípio, não tem como Deus nos abençoar. Eu sempre digo, quando você submete a palavra, Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele pode te abençoar tua família, mas desde que nós obedeçamos seus mandamentos, quando nós quebramos princípios, Deus é responsável por nossa família. É por isso que às vezes, por falta da criação na presença de Deus, os pais, além de ser autoridade, eles também precisam ensinar os seus filhos a obediência a Deus. Como que o pai ensina o filho a filha orar, orando? Como que o pai ensina o filho a filha ir para a casa de Deus indo? Como que o pai e a mãe ensinam o filho a ser obediente às autoridades? É obedecendo. Nós podemos dar muito mais exemplo com nossas atitudes do que com nossas palavras. Porque quando ele vê fazendo, quando ele vê praticando, mas eu não participo disso, não participo daquilo, eu não faço isso, não faço aquilo outro, as crianças automaticamente vão aprendendo isso também. Porque nós ensinamos mais com nossas obras, atitudes, do que com nossas palavras. Então a responsabilidade aqui também é nossa como pais. Nós precisamos entender isso. A segunda autoridade que nós temos na Bíblia Sagrada é as autoridades civil, que é o governo e os senhores. O texto diz, e nós lemos Romanos 13, né? Vamos ler Romanos 13, 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor,
dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. As leis são criadas para manter a ordem e para nos proteger do caos e das desordens. Por isso existem as leis no país, no Brasil. E essas leis são colocadas e nós precisamos sim obedecê-las. A única condição que a Bíblia nos fala para não obedecer às leis da terra é quando elas vão contrária à palavra ou à vontade de Deus. A única condição. Fora disso, nós temos que obedecer. Por isso não tem jeitinho. Nós não podemos dar o nosso jeitinho brasileiro de querer se sobressair, de querer sempre burlar o sistema. Nós não podemos, porque como cristão verdadeiro, nós precisamos obedecer às autoridades que foram constituídas por Deus e às leis que foram impostas. Temos que também obedecer antes que ela venha ferir a nossa fé ou aquilo que nós cremos. Nós temos sim que obedecer. Só que quando elas vêm contrária à vontade de Deus, ou contrária ao mandamento de Deus, nós não podemos deixar de obedecer a Deus para obedecer às autoridades. Atos capítulo de número 5. Olha só o que Pedro e João vão dizer. Amém. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, ali eles estão ordenando, dizendo: vocês não podem pregar mais. Vocês não vão mais pregar, não pode sair em praça pública a pregar. Se vocês fizerem isso, vocês serão presos e chicoteados novamente. E eles disseram: o mais importante é agradar a Deus e não aos homens. Então todas as vezes que uma lei, que algo é criado para tentar contra a nossa fé, a Bíblia nos dá autonomia de não obedecer àquela lei. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de Daniel, na vida dos 3 jovens hebreus que foram jogados na fornalha por não dobrarem seus joelhos diante a imagem que o rei mandou fazer. Daniel, havia um mandamento, uma lei dizendo que durante 30 dias ninguém orasse a Deus nenhum, senão ao próprio rei da época. Mas ele continuou orando e buscando a Deus, e por causa da obediência a Deus, ele foi jogado na cova dos leões. Agora, fora disso, nós temos que obedecer. Quantos cristãos burlando a lei? Quantos cristãos pagando, subornando? E tudo isso a Bíblia condena, porque o cristão tem que ser o exemplo. O cristão precisa ser sal e luz. Nós temos que ser diferente. Seguindo a mesma linha de autoridade civil, está também na área profissional. Nossos senhores, segundo a Bíblia trata de senhores. E aqui nós podemos falar do patrão em si, da empresa que nós trabalhamos. Olha só o conselho de Paulo, Efésios capítulo 6, versículo número 5. Olha só como que a Bíblia trata isso. E aqui nós precisamos entender que é para que nós sejamos abençoados. Nós precisamos seguir o que a Bíblia está ensinando. Efésios capítulo 6, versículo do 5 até o 8. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então Paulo está dizendo que os servos que trabalham precisam trabalhar para o seu patrão como se trabalha para Deus. É necessário servi-los, como diz o texto, não à vista, não porque alguém está olhando, mas não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, como servos de Cristo, fazendo de coração e de boa vontade, porque Paulo está dizendo que nós receberemos o que? O galardão. Repare que às vezes na vida, Deus quer abençoar o cristão, o crente onde ele está, e ele não entende. A pessoa que não serve a Deus e trabalha em uma empresa há 5 a 10 anos, quais são as atitudes dessa pessoa que trabalha com esse patrão há 5 a 10 anos? A atitude dele é trabalhar de qualquer forma. A atitude dele é às vezes produzir de uma forma bem baixa do que deveria. Porque ele diz: eu estou aqui há 5 anos,
estou aqui há 10 anos, estou aqui há tanto tempo, ninguém vai mandar embora mesmo. Só que qual é a atitude do cristão? É fazer sempre o melhor. Sabe por quê? Porque os homens podem não estar vendo, mas o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. E pode ser uma porta para Deus abençoar. Pessoas como essas que eu acabei de falar não vão chegar a lugar nenhum. Por isso não recebem e não terão oportunidade de crescimento dentro da empresa que trabalham. Agora Deus vai e coloca um cristão para que ele possa fazer a diferença. Sabe o que é isso? Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar aqueles que estão tementes a Deus. Porém, há um princípio de obediência. Servir as pessoas ou servir nossos senhores como se estivesse fazendo para Deus. Será que alguém aqui faz alguma coisa para Deus de qualquer jeito? Não. Quando a gente faz para Deus, a gente faz o melhor. A gente se esforça, a gente luta, a gente chega no horário, a gente se dedica, porque é para Deus. E Paulo está dizendo que quando a gente trabalha, no nosso trabalho, quando a gente faz o melhor, diante do emprego que nós estamos fazendo isso para Deus. É por isso que Deus quer abrir oportunidades, abençoar nossa vida. Só que a gente também tem que entender que fazendo o melhor, mesmo que os homens não nos recompensem, o texto está dizendo que Deus dará a cada um a recompensa de cada um. Às vezes Deus abriu uma porta que vai gerar um crescimento, ou às vezes nem é naquela empresa, em outra, mas nós precisamos sempre fazer o nosso melhor. Prova disso, por exemplo, nós vemos na vida de José. José foi vendido pelos irmãos e foi parar lá no Egito. José era escravo, não tinha opção. José era escravo, foi vendido para Potifar. Só que o texto é claro em dizer que aonde José começou a trabalhar para Potifar, e de repente Deus era com ele. Tudo que José colocava a mão para trabalhar prosperava, ao ponto de o Potifar olhar para José e dizer: esse rapaz é diferente, ele não trabalha igual aos outros, ele não fica emburrado nos cantos, ele não fica dando calote, ele não fica fazendo coisa errada, tudo que ele faz prospera. Esse menino é diferente, eu vejo a atitude dele, ele é um rapaz trabalhador, mesmo sendo escravo, ele é um rapaz diferente. E o que diz o texto? Que quando o Potifar olhou para ele e viu isso, ele diz: eu vou dar a ele a oportunidade, eu vou colocar ele para governar toda a minha casa. O que é isso? É Deus dando oportunidade para os seus servos. E Deus faz isso quando nós nos submetemos à sua palavra. Depois disso, a Bíblia diz que acontece algo, ele vai preso, cai dentro da prisão. Na prisão, o texto diz que ele deu a interpretação dos sonhos de duas pessoas da prisão. Ele serve na prisão. E depois, ele se torna o grande governador do Egito. Repare que ele vai aprendendo e vai crescendo. Assim é nas nossas vidas. Se nós fizermos de qualquer maneira, igual o ímpio faz, nós nunca seremos honrados por Deus na terra. Se nós agirmos como o ímpio faz, Deus não vai abrir porta, Deus não vai prosperar, Deus não vai dar oportunidade. Mas quando você é fiel com Deus, obediente a Deus, pode ter certeza, se você fizer o seu melhor, Deus vai te dar a oportunidade, Deus vai abrir a porta que precisa para te abençoar. Mas para isso acontecer, faça o seu melhor todos os dias. Não importa se alguém não valoriza, se alguém não vê, senão, mas Deus está vendo. E a Bíblia diz que Deus é justo. E se Deus é justo, Ele trará a justiça para com a sua vida. Colossenses capítulo 3. Vamos ler o versículo 22 e 23. Paulo diz em Efésios que nós temos que obedecer aos senhores no temor e tremor, na sinceridade do nosso coração, como a Cristo. Você faz o melhor para Cristo? Faz o melhor para o teu Senhor. Você faz o melhor para Deus? Faz o melhor onde você trabalha. E aí você vai ser honrado por Deus, seja lá ou seja em outro lugar, porque a Bíblia se cumpriu. Colossenses capítulo 3, versículo 22 e o 23. Obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar o homem, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor.
tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Fazer de todo o coração. Isso é a Bíblia. Por isso, quando nós fazemos de todo o nosso coração, Deus recebe. Ah, mas ninguém me valoriza. Mas quando você faz o melhor, os olhos de Deus estão sobre você. É por isso que Deus quer abençoar o seu povo, o povo que serve a Ele, o povo que obedece a palavra. Mas Deus não burla o sistema. Deus não faz coisas como o mundo acha, que Deus vai arrancar um e colocar o outro, se não há obediência, se não há princípio. Agora, quando você obedece o princípio, Deus te coloca no lugar que você tem que chegar. E o prazer de Deus é esse. Te abençoar. Não pensa que Deus olha para você no teu trabalho e às vezes Ele diz, não, ele tem que sofrer mesmo, ela tem que... Não. Deus quer te abençoar, te colocar em lugar alto. Mas para isso tem um princípio a obedecer. Obediência. E a obediência, como foi lido aqui, não à vista. Não é porque alguém está vendo. Não é porque alguém está dizendo, olhando. Não, é porque Deus está te olhando. Porque você fazendo assim, Deus vai te honrar. Aonde você for, você será uma pessoa honrada. O terceiro nível de autoridade é a liderança ministerial, a autoridade espiritual. E aqui a gente precisa abordar alguns pontos. Quando nós falamos em ministerial, igreja, nós falamos que estamos debaixo de uma autoridade. A Bíblia diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus. E precisamos obedecer elas para que possamos assim obedecer a Deus. Hebreus capítulo de número 13, o versículo de número 17. A obediência, ela nos leva a receber a bênção da parte de Deus. Obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque valem por vossas almas, como aqueles que não te dar conta delas, para quem façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Paulo está dizendo aqui sobre obediência aos nossos líderes, aos nossos pastores, sujeitando a eles. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 1, a gente lê capítulo 2, as 7 cartas para a igreja da Ásia Menor, 7 igrejas. As cartas são direcionadas ao anjo da igreja. O texto diz ao anjo da igreja que ali são 7 pastores. Por quê? Porque Deus, o apóstolo Paulo diz que Deus chamou, o próprio Deus deu a pastores, a evangelistas, o próprio Deus ele designou, o próprio Deus chamou. E é por isso que em Apocalipse 2 nós vemos que Deus, quando vai tratar com a igreja ou as igrejas, ele interessa a carta ao pastor da igreja. Sabe por quê? Porque o pastor, ele é responsável diante de Deus. E o texto diz que eles velam pela vossa alma como aquele que vai dar conta diante dela, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não será útil. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que diante da palavra que nós pregamos, do que é pregado aqui, a liderança vai ter que dar conta. É por isso que todo tipo de heresia, quem tem que tratar as heresias, o ensino da palavra, é os líderes da igreja, porque eles são responsáveis. Eles serão responsáveis se muitas das vezes a igreja em si andar por caminhos tortuosos. Deus não vai chegar ao irmão A, ao irmão B e dizer, você fez isso, você agiu assim, não, porque há uma liderança espiritual, há uma autoridade espiritual. Deus vai cobrar primeiro dos líderes, porque eles têm a condição, a autoridade diante de Deus, de disciplinar, de corrigir, de exortar, de repreender, de ajudar. Diante de Deus não passa por cima da autoridade do homem. Quando nós obedecemos a autoridade dos homens, obedecemos aí a autoridade de Deus. Agora, quando nós não obedecemos aos homens, você já viu muito isso aí, eu não obedeço o homem. E o texto diz, se nós não obedecemos quem nós estamos vendo, como que a gente vai dizer que obedece a Deus? Que nós nunca vimos. É por isso que o pastor é responsável espiritualmente por você. O alimento que você come, a comida espiritual que é a palavra, é responsabilidade do líder da igreja. É por isso que ele vela, ele precisa ter uma responsabilidade não só por ele. Às vezes nós lutamos e andamos e nós cuidamos só da nossa vida ou da nossa família, e não é fácil. Não é fácil. Você ter que cuidar e zelar da tua família. Imagine cuidar de um monte de gente. Olha para Moisés, 3 milhões de pessoas no meio do deserto. Moisés era responsável por aquele povo.
Ao ponto de ele amar tanto aquelas pessoas que Deus falou algumas vezes: vou destruir essa nação, vou destruir esse povo. Ele disse: não, Senhor, não destrói não. Já chegamos até aqui, Senhor. E aí a Bíblia diz que Deus revogou a sentença. Porque Deus, quando trata de igreja, é por isso que a Bíblia diz que nós fazemos parte de um corpo. Mas o corpo tem o cabeça que é Cristo. O pastor não é o cabeça do corpo. O pastor é o cabeça da igreja. E como autoridade espiritual, ele vai dar conta de cada um. Daqueles que se desviaram. Não pelo motivo, pela falta da palavra pregada. Aqueles que se desviaram muitas das vezes, que não tiveram um certo cuidado. Nós estudamos a lição passada sobre o profeta Ezequiel, e Deus falava contra os falsos pastores que apacentavam a si mesmo, que usavam a gordura das ovelhas para benefício próprio e não cuidava, não zelava. Ezequiel fala muito sobre isso. É por isso que a Bíblia está dizendo: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque eles velam pela vossa alma. Por isso é muito importante nós obedecermos a palavra de Deus. E a Bíblia vai tratar muitas das vezes situações como rebeliões, como algo terrível diante do olhar de Deus. A Bíblia fala lá em Números capítulo 12, que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés dentro da tenda. Estão eles dentro da tenda lá no deserto. Eles começam a cochichar, dizendo: mas você viu? Moisés tomou essa mulher aí. Mas está louco, Moisés, Deus fala com a gente também. Não está certa essa situação de Moisés. E o texto diz o que? Que Deus apareceu. Deus chamou os dois para fora, Arão, Miriam, e chamou Moisés. O Senhor falou para Arão: se tem homem que eu falo com ele, se tem profeta que eu falo com ele, eu falo em sonhos, eu falo em visão. Mas ao meu servo Moisés eu falo face a face. Por causa daquela ofensa, a Bíblia diz que Miriam foi acometida de uma lepra. Ela ia morrer por aquela lepra, mas por causa da intercessão de Moisés, o Senhor deixou ela leprosa apenas 7 dias. O único ponto que nós podemos e não devemos obedecer nossos líderes espirituais é quando eles se afastam da verdade, se afastam da palavra, se desviam da palavra. O negócio não está andando conforme a Bíblia diz. Não, a pregação não está conivente com a palavra. A palavra, às vezes, em muita igreja nem pregada é, mas nem pregada é. Muitos lugares as pessoas nem a Bíblia abrem mais. E aí a pessoa precisa, muitas das vezes, se posicionar e dizer: não, para mim não serve, porque eu quero ser alimentado pela palavra de Deus. É a palavra que limpa-nos. É a palavra que nos alimenta. É por isso que quando nós desejamos a palavra, quando nós obedecemos a palavra, nós também somos abençoados por ela. Sujeição está em toda a Bíblia Sagrada. Se sujeitarmos aos outros. Mas na igreja não é só o pastor que é autoridade. Na igreja existem vários níveis de autoridade. A igreja evangélica tem, por exemplo, diácono, presbítero, evangelista e pastor. São os níveis, né? O cooperador está abaixo do diácono, nesse nível, mas ele é como se fosse um iniciante. Ele está começando a trabalhar na obra de Deus para ser testado, para ver se é realmente aquilo que ele quer. Ele é o cooperador. Depois de cooperador ele passa a diácono, depois de diácono a presbítero, depois de presbítero a evangelista, depois a pastor. Só que o que nós precisamos entender é interessante, porque muitas das vezes as pessoas respeitam o pastor, mas não respeitam o obreiro. O obreiro que está lá na porta recepcionando, às vezes nem sempre é um diácono. Na maioria das vezes é, mas às vezes é um cooperador. E as pessoas dizem: não, eu respeito o pastor, o obreiro, mas o obreiro que está na porta não respeita. E aí é falta de entendimento na palavra de Deus, pois ele também é autoridade. Ele está ali, foi colocado ali para representar, foi colocado ali para recepcionar, foi colocado ali para ajudar as pessoas, a colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Então também ele é uma autoridade de Deus. E a gente precisa obedecer e trazer isso para nossas vidas. Efésios capítulo 5, versículo 21. O princípio de nos sujeitar é importante. Voltando ao texto de Romanos, quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Quem diz: eu não preciso obedecer, eu não preciso seguir, eu não preciso, o irmão lá falou isso, mas eu não preciso obedecer, resiste o próprio Deus. E olha o conselho de Paulo em Efésios, capítulo 5,
O versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Quando alguém está exercendo um nível de autoridade, às vezes alguém foi delegado a cuidar de um grupo A, do grupo B, ele é autoridade. Ela é autoridade. Só que não existe uma autoridade que foi constituída nesses níveis que não se submeta a uma autoridade maior. Ninguém é independente. Nós precisamos, para ser autoridade, respeitar a autoridade estabelecida. É por isso que a gente precisa, como Paulo está dando um conselho, sujeitar uns aos outros no temor de Deus, ou no temor do Senhor. Quando a gente se sujeita, não é ser menor, não é ser pequeno, não é ser capacho. É uma obediência bíblica e um mandamento de Cristo. Lembra quando Jesus pegou lá e a bacia com água e lavou os pés dos discípulos? Era um ato do menor da casa, do servo. E ele lava os pés dos discípulos. Depois ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu lavei os pés de vocês. Façam isso uns com os outros. Quando nós aprendemos o que é se sujeitar ao outro, a gente entende que Jesus falou que lá no céu, no reino de Deus, o maior é o menor. O maior lá no céu é aquele menor aqui na terra, aquele que serve mais. Não é aquele que grita mais, não é aquele que briga mais, não é aquele que fala em um nível de um tom com as pessoas de desrespeito, não. Lá no céu, o maior é aquele que se submete às pessoas, aquele que obedece, é aquele que cumpre a lei, a ordem de Deus. Eu sempre digo que em Filipenses 2, Paulo diz assim que Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se sujeitou, tomou a forma de servo, de homem. Para quê? Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Quando a gente entende isso, nosso prazer é servir os outros, nosso prazer é se sujeitar ao outro. Não importa qual é a minha opinião, na minha opinião tem que prevalecer, porque eu entendo que sujeição é obediência. Sujeição só é sujeito aos outros aquele que tem Cristo no seu coração. Para nós vermos que o orgulho, a vaidade é contrário à sujeição. O orgulhoso nunca vai se submeter. O orgulhoso nunca vai dar mil e uma desculpa para não obedecer. Ah, mas eu não obedeço por causa disso. Mentira. Eu não obedeço por causa daquilo outro. Mentira. Porque o orgulhoso nunca se submete. Agora, quem tem Cristo no seu coração, quem realmente ama a Deus e ama a palavra, se sujeita uns aos outros. Porque essa é a vontade de Deus. O último versículo que nós vamos encerrar, Tiago capítulo 3, 13 ao 16. Quem dentre vós é sábio e entendido, mestre pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tens amargura, inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Então o Tiago está dizendo que ele está falando no capítulo 3 sobre a língua, o poder da língua. E ele encerra dizendo que aquele que é sábio e inteligente, mostre pelo seu trato suas obras de mansidão e sabedoria. É por isso que quando você é cheio de Deus, a primeira ação do Espírito Santo é nos dar autocontrole. É a gente saber se comportar, tratar as pessoas, saber se comportar com as pessoas em qualquer área. Se você é cristão lá na rua, lá no emprego, lá no trabalho, através da tua atitude alguém vai ver que você é cristão. Agora, se você tiver atitude de ímpio, alguém vai dizer: ah lá, aquele lá diz que é crente, mas ele já acorda estressado, ele já acorda, nem olha para a cara dos outros, já acorda, nem bom dia dá para ninguém, porque as obras estão testificando o jeito que ele é. Agora Paulo está dizendo aqui que nós não podemos ter inveja, sentimento faccioso no coração e não se gloriar disso. Existem pessoas que se gloriam de atitudes ruins que fazem com o outro. Existem pessoas que se gloriam porque eu falei tal coisa, eu fiz tal coisa, e simplesmente, biblicamente, esta pessoa está com o coração tão cheio de raiva e de amargura e se gloria nisso. Quando na verdade alguém cheio de Deus, como o texto diz, ele é manso e ele tem sabedoria.
Alguém cheio de Deus você vê nas palavras. E o próprio apóstolo aqui continua dizendo que a sabedoria da terra, a humana, ela é terrena, animal e diabólica. Porque há um espírito faccioso. É um desejo de divisões, de criar facções. É um desejo de causar coisas que não agradam a Deus. Enquanto o Espírito Santo nos une, o espírito faccioso separa. O espírito, aí é por isso a Bíblia fala sobre a acepção de pessoas. A Bíblia condena isso. Porque somos todos irmãos iguais diante de Deus. É por isso que a Bíblia está dizendo aqui, que aonde há inveja, espírito faccioso, a perturbação e toda obra perversa. As atitudes de alguém assim que segue o que está escrito aqui, desta forma, não consegue ter paz, não consegue ter alegria, porque está alimentando algo que não agrada aos olhos de Deus. É por isso que nós precisamos estar sujeitos às autoridades instituídas por Deus. Primeira autoridade, nossos pais. Segunda autoridade é o nosso governo, as leis do governo. Segunda também autoridade na área profissional. Se você quer ser abençoado e próspero na área que você trabalha, seja sujeito à autoridade e faça para elas como você faz para Deus. Obedeça a ela como você obedece a Deus. E o terceiro nível de autoridade, nossas lideranças espirituais, nossas autoridades espirituais. Deus instituiu cada um no seu devido lugar. E Deus deu a eles a autoridade. Deus delegou a eles a autoridade. Ninguém chega a lugar nenhum se não se sujeitar uns aos outros. E mesmo que você chegue no lugar, porque eu conheço muitos por aí, não, agora eu sou presbítero, agora eu sou pastor, agora eu não preciso fazer essas coisas. O pastor é o que mais serve, é o que mais tem que trabalhar, é o que mais tem que apresentar frutos, como foi lido aqui em João 15,16. O maior é o que serve mais. É por isso que não importa qual nível você chegue, você precisa continuar servindo a Deus e servindo as pessoas. Somente assim você já entendeu o que é Evangelho. O Evangelho é se submeter às autoridades. Por isso, Deus com certeza quer nos abençoar. Mas para isso, obedeça a princípios e você será abençoado. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Vamos falar com Deus?